E aí, pessoal? Beleza. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, Para quem está chegando agora, a gente pega livros e outros materiais, tipo um monte de coisa interessante, e destila as ideias mais impactantes para vocês. isso aí. É como um atalho para o conhecimento, sabe? Exatamente. E hoje a gente vai se aventurar por um tema que intriga a humanidade há séculos, né? As evidências históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Uau. Vamos desvendar esse mistério juntos, com base no livro Evidências da Ressurreição, de Josh e Sean McDowell. Que legal! Esse livro é incrível porque ele não se limita a apresentar a fé na ressurreição. Aham. Ele vai além, explorando a necessidade humana por esse evento É. e construindo um caso super interessante a favor da sua realidade histórica. Wes, gente, antes da gente começar, aquela força para ajudar o canal a crescer, curta um vídeo, siga o canal, ative as notificações, compartilhem com os amigos e deixem nos comentários sugestões de livros fascinantes para futuros episódios. E já para começar com tudo, o livro abre com uma analogia que me deixou de queixo caído. Imaginem um, imaginem um alienígena observando a Terra e a história da humanidade. Ele viria um ciclo constante de esperança, corrupção e declínio das civilizações, guerras, epidemias, genocídios. Para se a gente não aprende, né? É verdade, essa analogia é poderosa porque ela nos leva a refletir sobre a nossa própria experiência. Sim. A gente se depara com tanta dor, sofrimento e injustiça no mundo que é fácil questionar. Onde está a esperança? E é aí que a gente precisa ir mais fundo e entender a raiz do problema. E o livro faz exatamente isso. Ele nos leva de volta para Gênesis, para a queda do homem. Mostra como a entrada do pecado no mundo trouxe consequências sérias para a humanidade. E o pecado, como um vírus, se espalhou e contaminou tudo. Mas por que Deus simplesmente não ignora o pecado, sendo tão misericordioso? Boa pergunta. O livro explica que Deus não pode simplesmente ignorar o pecado por causa da sua justiça e santidade. Para entender melhor, pense num juiz que deixa um criminoso escapar sem punição. Isso seria injusto com as vítimas, né? A santidade de Deus é como um espelho perfeito que reflete a feiura do pecado, que simplesmente não podem coexistir. Faz todo sentido. Mas como essa ideia de pecado se conecta com a gente hoje? O livro mostra como o pecado impacta diretamente as nossas vidas. Pense nos relacionamentos destruídos, nos sonhos frustrados e principalmente no medo da morte. A gente tenta fugir, mas a morte é uma realidade inevitável. Esse medo nos paralisa, nos impede de viver plenamente. É verdade. A gente sente esse medo de diversas formas, né? O livro cita o medo do desconhecido, da solidão, da separação dos entes queridos. É como se a gente estivesse preso num labirinto sem saída. Exatamente. E é nesse ponto que o livro nos apresenta uma luz no fim do túnel. O amor de Deus. Mas não é um amor qualquer, é um amor radical que desafia a lógica humana. Sério? Que tipo de amor é esse? Conta mais. O livro usa a analogia de um pai que faria qualquer sacrifício pelo bem-estar do seu filho. Esse amor não é só um sentimento, é uma ação. Deus não ficou indiferente à nossa situação. Ele elaborou um plano de redenção, uma forma de nos libertar das consequências do pecado. E como esse plano funciona? Qual o papel de Jesus nessa história toda? Lembra da promessa lá em Gênesis, de que um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente? Essa promessa aponta para Jesus. Ele é a chave para o nosso resgate. Deus demonstrou seu amor de forma radical, enviando Jesus para morrer por nós. Mas por que Jesus precisou morrer? E qual a relação da sua morte com a ressurreição? A gente vai desvendar esses mistérios na segunda parte do nosso mergulho. Que mistério, gente. Fiquem ligados na próxima parte do nosso Deep Dive, onde vamos explorar a fundo a morte e a ressurreição de Jesus. Até já. Até. E aí, pessoal, de volta ao nosso mergulho profundo nas evidências da ressurreição. Na primeira parte, a gente viu como o pecado, né, bagunçou tudo, e como o amor de Deus entrou em ação com um plano de resgate radical. Mas ainda falta entender os detalhes desse plano, né? Exatamente, a gente ficou no gancho. Por que Jesus precisou morrer? E como a ressurreição se encaixa nisso tudo? O livro explica direitinho essa questão da morte de Cristo. Sim, ele mostra que a morte de Jesus foi a forma que Deus encontrou para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Lembra da justiça e santidade de Deus que a gente discutiu? Sim. Deus não pode simplesmente ignorar o pecado. Precisa haver uma reparação. Entendi. É como se o pecado tivesse criado uma dívida impagável Isso. e nós, seres humanos, não temos como quitar essa dívida sozinhos. Perfeito. E aí entra Jesus na história. Sendo totalmente Deus e totalmente homem, ele se torna o único capaz de pagar essa dívida por nós. É como se ele fosse o fiador perfeito,
assumindo a responsabilidade por algo que nós causamos. Uau, que sacrifício. Mas me explica uma coisa. O que aconteceu exatamente na cruz? O que significa a morte de Jesus na prática? Na cruz, Jesus levou sobre si toda a culpa da humanidade. Uhum. Ele pagou a pena do pecado e removeu a barreira que nos separava de Deus. É como se ele tivesse recebido o golpe por nós. Mas a história não termina aí. A ressurreição é a peça-chave de todo esse plano. A ressurreição. Mas muita gente vê a ressurreição como apenas um final feliz para a história. É. O livro mostra por que ela é tão importante assim. Com certeza. Ele deixa claro que a ressurreição não é só um detalhe bonito. Ela é o alicerce da fé cristã. É a prova de que a morte foi vencida e de que a vida eterna é uma realidade. Sem a ressurreição, a fé cristã seria vazia, né? Sem sentido. Caramba. Então a ressurreição é o ponto central de tudo. E qual o impacto de acreditar na ressurreição? O que muda na vida de quem realmente crê nesse evento? Acreditar na ressurreição transforma tudo. Traz perdão dos pecados, vitória sobre a morte, a promessa de vida eterna e principalmente a possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus. É como se a gente recebesse uma nova chance de viver, só que dessa vez com um propósito muito maior. Falando em vida eterna, o livro explora a questão do céu. Sempre tive curiosidade sobre como seria a vida após a morte. Sim. E ele quebra vários estereótipos. Muita gente imagina o céu como um lugar chato, cheio de nuvens e anjos tocando harpa sem parar. Mas o livro mostra que essa visão está totalmente distorcida. Sério? E como seria o céu de acordo com a Bíblia? Tem alguma descrição mais detalhada? A Bíblia descreve o céu como uma nova terra, completamente renovada e perfeita. Um lugar com beleza, relacionamentos saudáveis, trabalho significativo e a plena realização de todos os nossos desejos legítimos. É como voltar para o Éden, só que infinitamente melhor. Parece incrível. Yeah. Mas o que a gente faria no céu o tempo todo? Essa é a parte mais legal. O livro cita o autor Randy Alcorn, que diz que no céu a gente vai desfrutar de tudo de bom que a Terra oferece, mas sem as coisas ruins. Imagina só, jardins exuberantes, cidades vibrantes, banquetes deliciosos, rios cristalinos, montanhas majestosas e o melhor. Vamos ter trabalhos que nos darão prazer e nos farão sentir realizados. Que demais. É como se a gente vivesse num paraíso eterno. Mas e a igreja? Qual o papel dela em tudo isso? O livro fala sobre a importância da igreja. Sim. Ele reconhece que, principalmente entre os jovens, existe uma visão negativa da igreja. Muitos a veem como ultrapassada, hipócrita e até mesmo prejudicial. É verdade, a gente vê muita gente se afastando da igreja por causa de experiências negativas, mas o que o livro propõe para mudar essa percepção? O livro enfatiza que a igreja precisa ser um lugar de amor, acolhimento e esperança. Um lugar onde as pessoas se sintam amadas e aceitas, independente de suas falhas e imperfeições. Afinal, a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra e precisa refletir o amor e a compaixão de Jesus. Concordo. Mas, mudando um pouco de assunto, a gente falou muito sobre fé e a parte espiritual da ressurreição. Mas, e as provas? O livro apresenta evidências concretas que comprovam a ressurreição de Cristo. Com certeza. Ele se aprofunda nas evidências históricas, mostrando que a fé cristã não se baseia em mitos ou lendas, mas em fatos concretos que podem ser investigados. E é justamente sobre isso que vamos conversar na terceira parte do nosso episódio. Vamos analisar as evidências históricas que comprovam a ressurreição de Cristo. Que legal! Gente, que episódio incrível! Mal posso esperar para a terceira parte, onde vamos mergulhar de cabeça nas provas históricas da ressurreição. Até já! Até a próxima. De volta ao nosso mergulho profundo nas evidências da ressurreição. Já exploramos bastante coisa, né? É verdade. A necessidade da humanidade por redenção, o amor de Deus em ação, o significado da morte e ressurreição de Cristo. Isso. E agora a gente vai para a parte que muita gente tem curiosidade. A gente vive num mundo que questiona tudo e com razão, né? Sim. Não basta ter fé, a gente quer evidências, quer entender o que aconteceu. E o livro faz um trabalho incrível mostrando isso. Ele começa analisando a confiabilidade histórica da Bíblia, né? Mostrando que ela não é um livro de contos de fadas. É, não, historinha, né? É. O livro destaca a enorme quantidade de manuscritos antigos da Bíblia. São muito mais manuscritos do que de qualquer outro texto da antiguidade, o que comprova a autenticidade do texto. E mesmo com pequenas variações entre as cópias, os fatos principais, como a ressurreição, se mantêm intactos. Mas e as supostas contradições da Bíblia? Os céticos adoram apontar esses erros, né? O livro aborda essa questão de forma bem legal. Ele mostra que a maioria dessas contradições são, na verdade, só diferenças de perspectiva, o estilo narrativo entre os autores dos evangelhos. Imagina, por exemplo, 4 câmeras filmando o mesmo evento de ângulos diferentes. Cada uma captura uma parte da cena. Entendi. Cada autor dá sua versão, mas o fato central, o evento principal, permanece o mesmo.
Mas me diz uma coisa, a ressurreição não desafia as leis da natureza. Não seria um milagre impossível. O livro desmistifica essa ideia do milagre impossível. Ele explica que um milagre é uma intervenção divina, né? Que suspende as leis naturais por um momento específico. Negar a possibilidade de milagre seria o mesmo que negar a existência de Deus, que é o criador de todas as coisas, inclusive das leis da natureza. Faz sentido. Se Deus criou as leis da natureza, ele também pode suspendê-las quando necessário. Mas, e a ciência? Não seria preciso comprovar a ressurreição cientificamente. Olha, o livro explica que a ciência é uma ferramenta poderosa, mas tem suas limitações. Ela lida com eventos repetitivos e controláveis. A ressurreição foi um evento único, histórico. É como tentar usar um microscópio para observar uma galáxia distante. A ferramenta não é adequada para o objeto de estudo. A ciência e a fé não são inimigas, né? Não. Elas apenas operam em campos diferentes. Mas vamos ao que interessa. Quais são as evidências históricas da ressurreição? O livro apresenta provas concretas. Sim, o livro apresenta uma série de fatos que comprovam a ressurreição de Cristo, começando pela crucificação. Ele detalha a brutalidade da crucificação romana, a certeza da morte de Jesus, atestada pelos soldados romanos, e a sepultura em um túmulo lacrado com uma pedra enorme e guardado por soldados. Nossa, que cena impactante. Mas se o túmulo era guardado, como explicar o sumiço do corpo? Essa é a pergunta de $1 milhão. O livro desmonta as teorias que tentam explicar a ressurreição de forma natural, como, por exemplo, a de que os discípulos roubaram o corpo, a de que as autoridades o removeram, a de que Jesus apenas desmaiou e depois reviveu. E por que essas teorias não se sustentam? O livro apresenta argumentos contra essas ideias. Sim, a teoria do roubo, por exemplo, ignora o fato de que os discípulos eram homens simples, sem poder para subornar guardas romanos. Além disso, eles estavam devastados com a morte de Jesus e jamais arriscariam suas vidas por uma mentira. E a teoria do desmaio? O que o livro diz sobre essa possibilidade? Essa teoria é ainda mais absurda. Jesus foi brutalmente torturado, pregado numa cruz e teve seu corpo perfurado. Nossa. É impossível que ele tenha sobrevivido a tudo isso e depois é movido uma pedra enorme para sair do túmulo. E realmente, não faz sentido. Então, se nenhuma dessas teorias explica o túmulo vazio, qual é a explicação? O que o livro conclui. A explicação mais lógica e plausível é a que os cristãos afirmam há séculos. Jesus ressuscitou. E o livro apresenta evidências que corroboram essa afirmação, como por exemplo os relatos das aparições de Jesus após a ressurreição. Mas e se esses relatos forem apenas alucinações? As pessoas podem ter imaginado que viram Jesus, né? O livro rebate essa hipótese, mostrando que as aparições de Jesus não se encaixam no perfil de alucinações. Elas aconteceram em diversos momentos para diferentes pessoas, individualmente e em grupos, incluindo céticos como Tomé e o próprio apóstolo Paulo antes da sua conversão. Caramba. São muitas evidências. Mas o livro se limita a apresentar fatos históricos ou também explora o lado pessoal da ressurreição? Ele vai além dos fatos históricos, mostrando como a ressurreição transforma vidas. O próprio Josh McDowell conta como a vida dele foi impactada pela verdade da ressurreição. Ele desafia os leitores a investigarem a verdade e se abrirem para a possibilidade de um relacionamento com Jesus Cristo. Que legal! O livro mostra que a ressurreição não é só um evento do passado, mas algo que pode transformar nossa vida hoje. Exatamente. E o livro termina com uma frase que resume bem esse poder transformador da fé. Um ex-alcoólatra, que teve a vida transformada pelo poder de Cristo, disse: "Se isso é uma ilusão, que Deus a envia aos escravos da bebida em todo lugar, pois a escravidão deles é uma realidade terrível." Que história inspiradora. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo nas evidências da ressurreição. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada e que ela desperte a curiosidade de vocês para investigar mais sobre esse tema tão importante. E fica o convite para que vocês continuem essa busca, né? Leiam as escrituras, reflitam sobre as evidências e se abram para a ação de Deus em suas vidas. A ressurreição não é apenas um fato histórico, mas uma promessa de vida nova e esperança para todos nós. É isso aí. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Deixem aqui nos comentários sugestões de livros para os próximos episódios. Até a próxima.